Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma videoaula. Essa é uma videoaula de apoio que nós estamos aí falando do fio certificado para a criação dessa peça que tá toda lá no blog da Pinguim. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você acessar a receita escrita aí, tá? O papo escrito dessa peça e as informações mais, importantes também para quem vai ficar com a dúvida aí. Quem tá conhecendo essa receita pelo vídeo aqui no canal do YouTube, corre lá, não deixe de visitar o canal, porque vocês sabem que esse canal de blog, hoje em dia, ele é muito importante para vocês tirarem dúvidas aí de vocês também no processo de criação. Assim como lá no blog também vai estar repleto de outras receitas, então aconselho vocês a fuçarem bastante lá, que assim como vocês vão ter receitas por lá também, vocês conseguem links dentro dessas receitas para serem direcionados para os canais de YouTube aí dos artesãos que estão por trás de projetos com a parceria com a Pinguim, tá? Então nós vamos usar aqui o fio certificado, que é esse fio com lã natural, que tem um brilho muito sutil e muito chique aí, tá? É um fio que eu gostei bastante de trabalhar, porém ele é um fio portelã natural que tem esses pelinhos que estão super em alta, né? E eu sempre falei aqui nos meus canais que esse aspecto do fio assim, peludinho, ele é um aspecto muito bacana, que dá um requinte também para a peça. Há quem goste, há quem não goste, mas aqui eu vou mostrar para vocês uma peça que fica incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu tô com uma amostrinha aqui de um Granny Square, né, bem pequenininho aqui, ó, para vocês verem como é que é esse fio, tá? Olha ele como ele tá trabalhado, ele fica com aspecto de lã mesmo, muito bacana. E eu tô apaixonado aí pelo aspecto que o fio pode trazer para vocês, dependendo do trabalho que vocês irão fazer aí, tá? Mas eu gostei de trabalhar, ele é um fio mais estruturado, tá? Bem quentinho aí pro inverno e super versátil por conta da sua espessura e tex, tá bom? Então, nós vamos precisar aí um total de 20 Granny Squares para a parte da frente, 2 Granny Squares pela metade, que são aquelas metadinhas de Granny Square, totalizando para a parte da frente 22 Granny Squares, que nem eu tô mostrando nessa imagem aí do lado. E nós vamos utilizar também para a parte de trás 10 Granny Squares, sendo 2 deles grandão, que nem vocês estão vendo nessa outra imagem aqui do lado, e 4 para cada lado, preenchendo aí essa parte de costas aí da nossa peça. Então vamos agora para a construção desse Granny Square que eu estou apaixonado, que é esse Granny Square mais vazado. Gente, eu não vi receita ainda desse Granny Square bem vazadinho assim, e eu vou mostrar para vocês uma técnica para que você mantenha esse quadrado sem perder a forma e deixando incrível esse aspectozinho aí de um Granny Square mais vazadinho. Então vamos para a videoaula, tá? E aqui ficou então esse quadrado, veja que ele não tá retorcido, mas durante o processo de construção ele fica embabadinho assim um pouco, tá? Ele fica bem dobradinho. E à medida que você vai costurando, a peça vai assentando, mas também você pode fazer blocagem, tá? Então aqui eu tô com esses pins que foi bem barato pela quantidade que vem, ele vem 100 unidades e foi R$ 11 lá na Daiso, tá? Então, ó, ele é um pin, tá? Você pode comprar também, que é mais acessível, aqueles quadros de pintura em tela mesmo e usar ele como blocagem por ali. Ou você pode comprar aqueles tatame também para criança, sabe? Aqueles que você monta como se fosse um quebra-cabeça, para você usar ele como base também para fixar o Granny Square pelas pontas e fazer a blocagem. Outro ponto importante que eu vou aconselhar vocês a fazer a blocagem também aqui dessa peça no vapor, quem puder fazer, é para você garantir que além da peça ficar bem esticadinho, quadradinho, que o detalhe que eu expliquei no começo para vocês, do fio natural, que é esses pelinhos, eles diminuem e garante uma peça aí com mais resistência a atrito, caso seja de aquelas pessoas que não gostam desses fiozinhos. Quanto mais a peça vai tendo utilidade, eu acho bacana isso.
é até um conceito que existe tanto na decoração quanto na moda também, que é o wabi-sabi. É quando a peça sofre com a ação do tempo e isso vai trazendo histórias para elas e vai deixando ela com um aspecto bem bacana. Eu não estou falando daquele desgaste aqui que deixa a peça feia, tá? Eu estou falando de um efeito que é natural do fio acontecer e a gente, lógico, vai manter sempre os cuidados aí de sempre que a gente tem com a peça aí feita à mão, que é lavagem delicada e etc, tá? Então vamos aqui para a construção da peça. Eu vou começar aqui com o elo mágico, tá? Então eu faço aqui o meu elo mágico circulando aqui no meu dedo. O X, ele fica aqui, ó, ele tem que formar esse xizinho. Daí eu venho e faço, então, por aqui o meu ponto. Dentro desse círculo, eu vou até fechar ele já um pouco aqui. Eu não gosto de deixar esse círculo tão aberto para iniciar. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, contando com essa como uma já, ó, para equivaler à altura do meu ponto alto. E vou fazer 15 pontos altos aqui, totalizando 16 com essa subida, tá? Então eu vou adicionar aqui dentro desse círculo mágico um total de 16 pontos altos. Então, depois de você ter feito os 16 pontos altos, você vai puxar aqui, tá? Fechando esse círculo aqui mágico, ó. Deixa ele bem fechado. Você vai procurar a segunda correntinha de subida. Geralmente ela fica sempre mais para baixo aqui. Você vai introduzir aqui por ela e vai puxar já esse fio aqui que vem do meio do nosso elo mágico e puxa todos eles aqui para, né, finalizar. E já faz 2 correntinhas de subida aqui. Pega a tesoura, tá? E corta, então, o fio. E aqui, então, você fez, né, o primeiro círculozinho da nossa peça. Então, aqui com a segunda cor, eu vou vir com um elo corrediço, né, para passar por dentro desse projeto aqui do elo mágico. Então, eu vou trabalhar agora por dentro do espacinho entre cada ponto alto. Eu não vou pegar essas alcinhas aqui de cima dos nossos pontos altos. Eu vou pegar entre um ponto alto e outro. Então, eu vou buscar ali já o fio, ó, que eu tô querendo trabalhar. Vou pegar aqui ele, ó, e vou fazer um trabalho de pontos altos. O trabalho circular, a gente vai fazer subindo 2 correntinhas que equivale ao ponto alto, uma correntinha para equivaler um ponto de separação. Então, você fica com 3, laça o fio na agulha e entre o espaço do próximo ponto alto aqui, já pegando todas essas sobrinhas aqui, ó, para ir guardando, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou dar uma correntinha de separação, vou buscar o próximo espaço que eu tenho aqui, e vou fazer outro ponto alto. E nisso eu vou trabalhando por toda a minha volta, tá? Introduz aqui o fio e faz o ponto alto. Você vai fazer isso até chegar aqui do outro lado da nossa peça, ficando um total de 16 pontos altos também, com uma correntinha de separação por toda ela. Você vai pegar então aqui, depois de ter finalizado, dar uma correntinha de separação para esse último ponto alto, vir na segunda correntinha de subida e finaliza com ponto baixíssimo, também dando suas subidinhas de correntinha para dar aquele nozinho seguro que eu sempre falo aqui no meu canal sobre esse nó, né? E vou deixar sempre uma sobrinha. Agora, nessa etapa aqui, é a etapa que eu vou usar a cola, tá? Então, a gente vai vir com a cola aqui. Pode ser aquela de silicone, gente, normal, de artesanato também serve, tá? Ó, você vai vir depositar um pouco de cola bem aqui nessa base e vai segurar já essas sobrinhas aqui do fio, tá? Como é um fio
com brilho certificado e ele tem lã na composição natural, ele tende a ser bem escorregadio nos arremates. Então, não confie. Pode ser o nó que você pode ter aprendido super seguro aí nesse fio. Não leve essa via de regra, porque ele é um fio aí muito diferenciado mesmo, tá? Então, é importante que vocês usem a cola para fazer o arremate de vocês. Então você vai vir cortando aqui o excesso já desse fio e deixando separado. É importante você fazer isso aqui, tá? Porque você vai super se agradecer mesmo aí por ter feito isso nas etapas de construção dos quadrados, porque isso vai facilitar muito depois para você aí no momento de construção da peça. Bom, a gente vai vir aqui agora com essa outra cor, tá? Que é a cor que a gente tá trabalhando aí também. Então eu vou vir já para explicar para vocês como que a gente vai sair desse círculo aqui e formar um quadrado, tá? Aqui é praticamente cálculos matemáticos, eu vou fazer o elo corrediço também. E eu vou dividir por 4 essa quantidade que é para fazer as minhas quinas do quadrado. Então, todo número que for dividido por 4, ele pode sair de um círculo e transformar um quadrado. Isso é matemática e geometria, tá, pessoal? Então, assim, é um grande square super diferente, mais vazado. E eu estou usando bases da matemática e da geometria para transformar ele. Então, aqui a gente vai introduzir, né, o fio do lado, sempre pegando pelas entre os espaços aqui, e vou puxar, fazendo então aí o meu início aí de transformação de quadrado. Então aqui eu vou subir 3 correntinhas também. Nesse próximo espaço eu vou fazer aqui 3 pontos altos com uma correntinha de separação entre cada um deles, ó. O primeiro ponto alto com uma correntinha de separação, o segundo ponto alto com uma correntinha de separação e o terceiro ponto alto com uma correntinha de separação, formando o meu primeiro cantinho, tá? Aí agora eu vou fazer 3 pontos altos aqui com uma correntinha de separação em cada espaço desse de base, ó. Fiz o primeiro, vou para o segundo, tá? Vou fazer o terceiro, porque eu descobri que aqui teria que ser um múltiplo de 4, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, que daria 16, que é o ponto que eu tenho de base aqui, tá? Então, após ter feito os 3 pontos altos, eu vou para o quarto ponto, que é onde eu vou fazer o meu novo cantinho aqui, tá? Então, eu vou repetir aquele cantinho que a gente falou ali, tá? Ó, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha e mais outro ponto alto, formando então aí aquele outro cantinho, e vou fazer isso por toda a minha volta. Então aqui a gente já chegou do nosso outro lado, eu vou buscar a segunda correntinha de subida e a finalização é a mesma para todas as etapas de subida aí do meu quadrado, tá? Que a gente já falou aí no começo para vocês. Então aqui eu já tô com o meu quadrado feito, tá? Vou ali atrás procurar essa etapa aqui, ó, que a gente tinha feito, né? Então, como essa sobrinha aqui ficou muito grande, eu vou cortar um pouco ela aqui já, para facilitar, né? Então, eu vou vir com a colinha novamente universal aí, de artesanato, tá? Vou pingar ali na base e vou pressionar, cobrindo o excesso da cola, porque ela seca, ela fica branca, tá? Essa cola aqui, ela não tem um acabamento legal aí na parte do avesso. Então, é bom você fazer bem por dentro, assim, para você esconder o acabamento dela, ó. Eu vou dar o exemplo aqui. Esses quadrados estão com colinha, ó, e eles não dão para ver, tá vendo? Nesse aqui, ó, para falar bem a verdade, você consegue ver um pouco do acabamento aqui, que ficou com muito excesso de cola, tá? Mas não tá tão perceptível assim. Com o uso da peça, ela vai sumindo um pouco também. Então, agora a gente vai para a nossa quarta aí carreira, tá? Que é com a cor mostarda aqui. Essa cor é muito linda, pessoal. Parece um ouro envelhecido.
Ela combina super com tons de azul, combina com tons de verde também, fica super bacana. Aqui a gente trouxe uma paleta super alternativa para vocês, mas usem e abusem da criatividade e referências que você encontra por aí também para montar a sua paleta aí de quadradinho, tá bom? Então aqui eu vou sempre pegar do lado da minha subida porque eu quero aproveitar e arrematar na sequência esses pontos seguindo o mesmo sentido, tá? Então a gente vai subir aqui, como a gente vem subindo normalmente, 3 correntinhas, tá? Laço o fio na agulha, no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha de separação. E chegamos aqui no cantinho, ó. Nós vamos fazer um ponto alto nesse espaço, uma correntinha de separação. E nesse ponto alto do meio, somente ele e nessa carreiras aqui, aí nós vamos subir fazendo por dentro do ponto alto. Então, eu vou pegar a alcinha do ponto alto ali para fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto dentro dele, ó. Tá? Dou uma correntinha de separação e volto a usar os espaços aí dos pontos altos que eu tenho disponível para mim, ó. Tá? Que nem a gente vem fazendo aí, então, normalmente no trabalho. Então, toda vez que eu chegar nesses cantinhos daqui do quadrado, eu vou repetir essa etapa aí, fazendo dentro do ponto alto do meio ali esse aumento, ó. Então, cheguei aqui mais nessa outra ponta, eu vou fazer aqui um ponto alto, dentro desse ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto dentro dele, correntinha de separação e sigo fazendo até completar toda essa volta. Então a gente vai, depois que finalizar aqui, fechar a subida com essa cor do nosso fio e a gente finalizou nossa última carreira de quadradinho. Olha que lindo que fica nessa cor também, se você for trabalhar somente essa cor depois, fica super bacana. E aqui, novamente, como eu já fui, né, arrematando ali os fios de subida, eu vou pingar a colinha ali e vou fechar, tá? É bem rapidinho de secar essa cola, então assim, aí você pensa, ai, mas eu vou ter que ficar parando para colar toda vez. Gente, você pega uma prática isso aqui fazendo os quadrados e você nunca mais vai querer fazer diferente, porque pense aí você fazer um trabalho para o seu cliente e a peça aí ficar estragada depois, né? Ninguém merece. Então agora a gente vai vir com fio preto e aqui basicamente é repetição da terceira e se eu continuasse repetição da terceira e da quarta carreira, terceira e quarta carreira, terceira e quarta carreira, até você fazer um quadrado maior, que nem esse quadrado que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ó. A gente vai intercalando 3 pontos altos, depois 2 pontos altos dentro do ponto alto. Na próxima carreira, se eu quisesse aumentar o quadrado, eu ia dentro desse espacinho aqui que eu deixei, ó. Dentro desse espaço que eu fiquei aqui nos pontos altos, ó. Tá vendo? Esse aumento. Eu vou repetir 3 pontos altos dentro dele, vou seguir fazendo igual, até chegar na altura do Granny Square que você quiser. Então, gente, esse Granny Square, ele é muito lindo, tá? Ele fica um Granny Square unissex, tá? Ele não tem aquela pegada do quadradinho da vovó, ele acaba dando um Granny Square bem artístico também para vocês. Então, você brincar com fio conduzido aqui, brincar com mudanças de cor, dá um trabalho super diferente aí para vocês, tá? Então, eu queria mostrar aqui com esse exemplo do Granny Square maior aqui, que dá para você aumentar e ele fica, ó, perfeito. Tá? Aqui no caso, como ficou mais grandão, eu não finalizei com ponto baixo, aqui foi meio ponto alto, que é para dar aí uma questão de equalidade assim pro acabamento, tá? Só por isso mesmo. Mas aqui você pode fazer a finalização, como eu vou ensinar aqui para vocês, ó. Elozinho, né? Corrediço aí. E você vai pegar e repetir o que eu vou falar para você aqui. Para cada ponto de base agora, no acabamento, você vai fazer um ponto baixo, tá? Então, é diferente aí. Você vai pegar ponto baixo
nos espacinhos e dentro também da abinha dos pontos altos, tá? Você vai fazer ponto baixo. Então, nos espaços e na abinha do ponto alto. No espaço e na abinha do ponto alto. Nessa hora aqui, é ideal que você tenha uma tensão média do fio, tá? Não pode ser nem muito frouxinho e nem tão apertado. Dê uma tensão média para a sua construção, tá? Ó, dentro do espaço e vai pegando os fios para ir arrematando já, tá? E dentro aqui do ponto alto, ó, da abinha do ponto alto. Cheguei naquela abertura. O que que eu faço na subida de carreiras? Eu vou fazer a mesma coisa no acabamento. Se eu tiver na etapa onde eu tenho que repetir 3 pontos altos no espaço, eu vou fazer justamente isso. Se eu tivesse na etapa do ponto alto aqui no Vzinho, eu repetiria a mesma coisa no ponto baixo também. Então, já que eu estou nessa etapa de repetição da terceira carreira, dentro desse espaço, então, eu vou colocar 3 pontos baixos. Ó. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3, tá? Aí, volto a trabalhar aquele acabamento que eu já mostrei aqui, ó. Dentro da abinha do ponto alto, nos espacinhos também um ponto baixo, na abinha do ponto alto, outro ponto baixo, e vou fazendo isso por toda a volta e você vai vendo que ele já vai se transformando até ficar exatamente assim. E você vai pegar a sua sobrinha de fio, né? Você vai com o auxílio de uma agulha que você esteja trabalhando. Com o auxílio da agulha que você está trabalhando, você vai passar a agulha aqui por dentro dos pontos baixos, ó. E vai puxar o ponto, escondendo ele e passando a colinha também para fazer a proteção e fixação. E agora nós vamos ensinar para você o triangular, tá? Que é a parte triangular porque a gente precisa para o decote. Para o triangular, o que que a gente vai pegar aqui no Granny Square, né? Nós vamos usar justamente a metade dele para a construção. Então, eu vou pegar 8 pontos altos dentro do elo mágico, vou fazendo aqui essas correntinhas e vou finalizar de forma triangular, né? Eu vou dar essa finalização assim para o meu Granny Square. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão chegar nesse resultado aí também, tá? Você vai fazer aqui, ó. A mesma coisa, vai fazer o elo mágico, tá? Você vai começar com o elo mágico. E eu sempre faço do mesmo jeito, dou uma apertadinha no elo antes de começar, para poder segurar melhor aqui na mão. Vou subir então aqui, né? Aquelas correntinhas que eu já falei para vocês. Em vez de fazer 16, eu vou fazer 8. Então aqui, tá? 8 pontos altos aqui dentro desse elo mágico. Depois de você ter finalizado aqui, ó, você vai puxar essa etapa aqui do fiozinho. Puxa bem ele, deixa ele grande assim mesmo, tá? Aí aqui, ó, você vai tanto finalizar aqui que se você quiser cortar o fio com aquela subidinha de carreira que eu já mostrei pra você, ou você já pode vir e trazer o fio aqui pra cima, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai desmanchar esse último ponto alto, deixando ele com meio ponto alto, tá? Aqui, e você já vai trazer a nova cor. Então, eu já vou cortar esse fio aqui, para ele não ficar me repuxando ali. Vou trazer a cor que eu vou trabalhar na sequência, né? E vou puxar ela aqui, já por esse elo, ó. Eu já puxo. Volto aqui, solto, venho com essas sobrinhas aqui e faço um nozinho aqui para segurar esses fios, tá? Então, ó, eu vou dar aquele nozinho aqui para depois eu arrematar melhor aí esse fio com a colinha, tá? Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir 3 correntinhas também. Vou virar o meu trabalho, laçar o fio na agulha e dentro aqui do próximo espaço do ponto alto eu já vou fazendo um ponto alto, ó.
tá? Eu não vou contar com essa subidinha aqui, tá? Não conto com ela. Então, aqui tem uma correntinha de separação, no próximo espaço, duas, uma correntinha de separação e 3. Vou fazendo isso até chegar do outro lado ali do meu trabalho, ó. Faço aqui, correntinha de separação, lá novamente. Esse aqui eu não vou cortar o vídeo porque é bem facinho de ver, ó. Venho nesse próximo espaço aqui, faço o ponto alto. E não posso esquecer de fazer aqui o ponto alto aqui dessa lateral. Então, dou uma correntinha de separação e faço aqui o ponto alto pegando na subidinha ali da corrente, tá? Mais uma vez aqui, se você quiser mudar de cor, você pode mudar de cor já aqui nessa subida, mas, né, fica aí a critério de vocês fazer isso ou não. Então, o que é que a gente vai pegar aqui, né? Eu vou sempre fazer assim. Se você não tiver prática com isso, arremata o fio que nem eu falei, dá duas subidinhas de correntinha, corta o fio, dá um nó, tá? E começa uma nova carreira mesmo com o elozinho corrediço. Bom, aqui eu vou fazer o trabalho no crochê, pessoal, para você também apreciar, fazer com calma. Eu sei que na correria às vezes a gente não faz isso, né? A gente não aprecia. Eu também sou essa pessoa, tá? Que às vezes eu tô na correria que eu nem curto o processo. Mas essas etapas de acabamento aqui que eu tô mostrando para vocês de quadrado, é assim, é por isso que tem que ser uma peça mais valorizada aí por vocês, porque é uma peça que vai exigir um carinho, uma atenção maior sua. Então aqui, ó, você vai fazer a subidinha de carreira que nem a gente vem fazendo normalmente aqui, né? 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e agora eu vou contar, ó. Aqui uma correntinha de separação, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 também aqui, ó, do outro lado. Então, o que é que você vai fazer aqui nesse trabalho triangular? Você vai, dentro desse ponto alto aqui do meio, fazer 3 pontos altos com aquela correntinha lá de separação que eu falei para vocês. Então, no triangular, em vez de você fazer nos espaços vazios aqui, né, você vai usar o ponto alto do meio do trabalho aqui, porque a gente fica com 9 pontos altos aqui na subida de carreira. A gente vai subindo um a cada um ponto, né? Se fosse aumentar só de forma circular. E então a gente vai precisar adaptar aí no triangular dessa forma. Vou pegar aqui o meio, ó, do trabalho e vou fazer aquele aumento que a gente vem mostrando aí pra vocês como é que faz, ó. E agora nós vamos fazer carreirinhas em ponto baixos, igual a gente vem fazendo então no outro trabalho. Porém aqui eu vou contornar toda essa volta e vou depois vindo aqui por esses espaços no pontos altos, fazendo aí acabamento em ponto baixo. Pra fazer, tá? Então é isso. É a mesma coisa, você vai vir fazendo, contornando um ponto baixo. Dentro desse Vzinho, você vai colocar 3 pontos baixos dentro dele. E contorna aí por toda a volta, para não ficar aí repetitiva a aula, tá? E agora a gente vai ali para a parte de montagem, né, da nossa peça. Então eu vou mostrar uma imagem para você aqui, para a gente falar um pouco da montagem dela e costura dela, tá? Bom, pessoal, e o vídeo de apoio aqui em relação à parte das costas, como eu já falei pra vocês, vão lá no blog, né, tirar todas as dúvidas de vocês aí, porque aqui é praticamente um vídeo complementar, então é uma peça, um vídeo super diferente aqui no canal, que tem um material didático aí de apoio pra vocês, dissertativo, com gráficozinhos pra vocês também acompanharem lá no blog da Pinguim, tá bem perfeito, tá? Então aqui, ó, o vídeo de apoio que eu quero fazer pra parte de trás é você dobrar, né, essa parte aqui da frente, ó, dobra ela,
né? Que é a parte da lateral. E você busque a altura da sua peça, né? Então eu vou deixar assim, desse jeito no vídeo para caber tudo aqui na tela. Você vai, ó, pegar, medir quanto que você tem aqui de altura, né? No meu caso aqui ficou com 57. Isso já me dá uma noção também da quantidade de acabamento que eu vou fazer aqui, né? Que é o ponto barra, que você pode usar o ponto barra que você quiser. A mesma coisa é para gola V, né? Eu vou fazer uma gola V diferente aqui, porque eu quero que fique uma gola V bem marcada. Então, eu vou fazer diminuições aqui, que eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Bom, pessoal, tendo em vista aí que o ponto barra, né? Ele é um ponto muito simples. A gente vai mostrar aqui pra vocês, então, o processo de construção, tá? E vamos falar brevemente sobre esse ponto barra, tá? Tem vídeo aqui no canal já com esse ponto barra. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Clique para assistir também essa videoaula que tá incrível. É sobre o top down invisível, tá? Então, ela é uma construção invisível aí de top down muito bacana. Então, assista, tá? Esse vídeo que eu deixei aqui no card para vocês. Então, aqui, como vocês podem ver nessa imagem que tá aqui do lado, a disposição dos grandes squares foram dessa forma para a parte da frente e para a parte das costas, né? Que nem eu vou mostrar aqui também na imagem para você, ó. Então aqui você pode ver que a gente usou, né, esse total aqui de quadradinhos que foram 10, tá? Porque os quadrados maiores equivalem a cada um deles 4 grandes squares, tá? Por isso que ficou apenas com 10 aqui na parte de trás, sendo que não seria essa quantidade se você optasse por fazer os grandes squares aí menores, tá? Mas eu acho que dá um detalhe super bacana aí pra peça e fica incrível. Então, aqui no ponto barra, o que a gente vai precisar se atentar? Eu vou deixar de apoio nesse vídeo aqui pra vocês. Todo cantinho que você tiver, você vai contar como apenas um ponto, porque você vai fazer meio ponto altos em cada ponto que tá nessa lateral dessa quina aqui, tá? Então, por exemplo, aqui tem um cantinho, um ponto de base no meio e no ponto do lado dele. Então, eu vou fazer meio ponto alto sem fechar, meio ponto alto sem fechar, meio ponto alto sem fechar e fecho tudo de uma vez só, tornando então esses espaços em apenas um, para que eu tenha esse efeito aqui no meu cantinho, tá? Que ela continue reta e com os pontos assim fechados, tá? Aqui na parte de baixo da barra nós não vamos precisar fazer isso. E é aquela barrinha 1 por 1, que é onde você faz um ponto com alto relevo para trás e um ponto com alto relevo para frente, para trazer aí um detalhe e fazer com que a peça dê aquela encorpada aí na modelagem do nosso corpo, tá? Então eu vou mostrar aqui na prática para vocês, porque o fio preto, ele é muito difícil de enxergar, pessoal. Mas a gente vai tentar aqui deixar o máximo visível para vocês aí, só para vocês entenderem essa questão. Lembrando que esse ponto de 1 por 1, ele é um ponto que precisa de múltiplos de 2, tá? Números pares. Então, a gente vai fazer essa diminuição aqui, nesse cantinho, tá? Contando ele como um ponto e vou fazendo ponto alto por toda essa minha volta, todo esse meu contorno aqui da peça, mantendo a quantidade par no final dela, tá? Então, se durante o processo você perceber que não vai bater um número par, você vai acrescentar um ponto, tá? Então, conte aqui quantos pontos de base você tem, porque como é um acabamento em ponto baixo, você tem pontos de base aqui para contar. Conte na sua peça aí se você tem uma quantidade aí que dê para virar número par, mesmo diminuindo 3 pontos de base, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou começar fazendo essa diminuição, eu vou pegando esse ponto aqui do lado, ó, de base desse meu triângulo que ficou aqui pro meu decote, tá? Vou laçar aqui o fio na agulha, vou puxar aqui, ó, vou ajustar aquele elo corrediço, vou subir 2 correntinhas, vou laçar o fio na agulha, nesse meio aqui eu vou fazer meio ponto alto, não vou fechar, vou vir nesse ponto de base aqui do lado, vou introduzir por dentro desse ponto baixo, vou fazer outro meio ponto alto sem fechar. E agora com esses 3 pontos aqui, ó, na minha agulha, eu fecho tudo de uma vez e aperto.
E com isso eu fiquei com um triângulozinho aqui, tá? Ó, dá pra vocês verem que tem um triângulozinho aqui na ponta, tá? Então, pessoal, é simples. Agora eu vou contar aqui como um ponto e vou fazendo, então, uma base de pontos altos aqui por toda a minha peça. O ponto barra da gola e da manga não precisa fazer quantidade de carreiras altas para não ficar desproporcional o aspecto do colete. Então, você vai fazer aqui apenas 2 carreirinhas, ó. Uma carreirinha de ponto alto e uma carreirinha em alto relevo somente, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e vou fazendo até eu concluir aqui do outro lado, totalizando meu número par. Então, aqui já completamos a volta. Fiquei com 120 aqui no meu, tive que acrescentar um ponto para dar 120. Então, eu vou dar esse zoom, esse super zoom aqui para você conseguir ver, ó, que a gente tá com aquele acréscimo de ponto aqui. E agora eu vou pegar esse meio que a gente fez aqui, ó, para dar certo o nosso ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? E agora você pode tanto deixar assim somente em ponto alto, essa parte da gola, mas como a gente vai dar aquele detalhe de relevo, o como que você vai fazer aqui então esse detalhe de relevo. Eu vou mostrar isso aqui para você agora, para você fazer aí ficar bem bacana seu trabalho, ó. Você vai vir aqui por trás, introduzir a agulha aqui por trás, puxar o fio da agulha e dando o primeiro alto relevo para frente aí do trabalho. Como é número par e você está começando dessa forma, ele vai dar certinho a contagem aqui. Então, eu vou refazer aqui, ó. Para tentar angular bem aqui na câmera para você, ó. Você vai vir aqui, né? Você vai fazer aqui, ó. Vai passar, sem soltar aqui o fio daqui, tá, pessoal? Não solta o fio da laçada, ó. Você passa por todos esses 3 pontos altos que você fez junto aqui, tá? Traz o fio lá de trás, puxa ele aqui pra frente e completa aí o ponto alto, ó. Completa o ponto alto. E agora, laçando o fio na agulha, você vai no próximo ponto, jogar ele para trás, trazer aqui o fio novamente, completando um ponto alto. No próximo ponto, você vai inverter, ó. Ele agora pegando por trás do ponto alto e completando aqui um ponto alto. Você vai fazer isso por toda a volta, sempre intercalando um para trás e um para frente, um para trás e um para frente, que você vai fechar aqui depois com ponto baixíssimo e você vai continuar com o decote V aí marcado, lembrando de sempre fazer isso daqui. Mas, como eu falei, se fosse mais carreiras, a gente ia ter que fazer uma nova diminuição dessa, tá? Mas como a gente não vai precisar fazer mais aqui, então eu não vou me alongar na explicação, tá? Então é somente isso, faça por toda a volta. E a mesma coisa você vai fazer por toda a peça, tá? Você vai acabar completando aqui, ó, tanto nessa parte daqui da gola, do outro lado, e na parte de trás o ponto relevo, que é esse ponto aí, tá? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou finalizar então aqui a minha peça e volto pra mostrar ela.